Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Você Só Que Melhor podcast. E nós vamos para o nosso segundo episódio desse ano. No episódio passado, a gente falou muito sobre como ter o melhor ano da sua vida em 2024. E a gente falou muito de saúde. Então, para o segundo episódio, a gente trouxe doutora Ju Narciso para falar com a gente sobre saúde, especialmente sobre saúde da mulher. Então, bem-vinda! Seja muito bem-vinda, doutora Juliana, que a gente tem um episódio, assim, sensacional. O seu conteúdo é diferenciado no Instagram e por isso que a gente convidou você para cá, porque realmente você tem muito a agregar aí para todos que nos assistem, que estão aí interessados em desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar. E pra gente é uma honra ter você aqui, então muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite. Gente, obrigada eu. É uma honra estar aqui com vocês, duas mulheres maravilhosas, com um propósito lindo de trazer conteúdo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero contribuir na medida do possível. Ai, arrasou. Vai contribuir demais, com certeza. Vai ser ótimo. E posso chamar de Ju? Tá liberada Lógico. que estamos... Eu já abri chamando de Ju. Gente, a doutora Íntimo. Juliana Narciso, a gente já apresentou assim da maneira formal e bonita, e agora vamos pra Ju, tá? Ju, especialmente porque a gente vai falar sobre saúde da mulher, né? Então a gente tá aqui entre mulheres mesmo pra falar disso. E eu queria saber assim, Ju, o que hoje uma mulher, né, que já está aí na fase, não é mais uma adolescente, é uma mulher mesmo, quais são as maiores queixas que você recebe, assim, em consultório? Como tem sido a sua prática clínica? Então, queria que você falasse um pouco disso, assim. O que a gente tem que estar atento como mulher na nossa saúde hoje? Olha, são muitos pontos, Lara. Muitos pontos que a gente vai ter que conversar, né? Na minha prática, no meu consultório, eu recebo de tudo. Porque eu atendo um pouco de cada queixa. Eu tenho essa abordagem na nutrologia, na acupuntura, na ayurveda. Então, eu recebo tanto dor, quanto infertilidade, quanto TPM, quanto menopausa, de tudo um pouco. Mas se eu fosse falar pra você o que mais chega hoje, eu acho que é ansiedade. Ansiedade, né? Vamos começar por ansiedade, então. A gente roda e volta nesse tema maravilhoso, Ansiedade. que não tem como escapar. Ansiedade. Antes da gente entrar em ansiedade, Ju, e nas outras questões também, eu queria te perguntar assim, por que você decidiu focar em saúde da mulher, não focar em saúde do homem, né? Uma decisão. Então, por que você decidiu focar em saúde da mulher e por que existe essa peculiaridade a ponto de realmente segmentar, assim, digamos? É uma complexidade maior, você via que tinha uma demanda. Como funciona isso, assim, para medicina mesmo, para o seu exercício, né, da medicina? Então, eu acho que é mais por tomar as dores, né? Aquela coisa de a gente sofre, então a gente quer aprender a resolver para ir ajudar outras pessoas também. Quando eu fiz nutrologia, que foi a minha primeira especialização, eu fiz por causa de mim, total. Eu tinha problema de compulsão alimentar e a gente tem uma exigência com o nosso corpo de padrão de sociedade, né? Eu não vejo muito essa exigência pro homem. Não, que isso? Não vejo. Mas pra mulher eu vejo uma necessidade de se enquadrar ali num padrão, né? E no meu caso não era nem só isso. Era porque eu também não tinha muita qualidade de vida. E estava bem relacionado com a minha alimentação, com os meus hábitos. E aí, então, eu saí da faculdade e fui fazer nutrologia. Primeira especialidade. Foi ótimo, assim, eu comecei a identificar quais eram os meus erros básicos que eu não levava em consideração. Por exemplo, meu sono era muito ruim, eu acordava no meio da noite, então não tinha disposição no dia seguinte, então não me exercitava, não comia direito, porque ficava com mais fome, né? Um aumento de apetite porque não dormia direito. Aquela bola de neve clássica. Exatamente. Exatamente. Aí, a parte da mulher. Aí vinha a questão da TPM, tinha muita TPM, comia muito doce. E aí virava uma bola de neve. Açúcar, rebote, enfim. Aí fui estudar nutrologia por isso. Dentro da nutrologia, eu conheci a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, que tem 5.000 anos e correlaciona
a natureza com o ser humano. Segundo a Ayurveda, nós somos feitos dos mesmos componentes que a natureza. Em quantidades diferentes. Você vai ter uma quantidade específica de fogo, de água, de terra, de ar. E você vai ter outra e eu vou ter outra. De acordo com a nossa personalidade, com o que a gente sente, com como a gente se comporta. Várias coisas a gente analisa pra identificar isso, né? Aí doshas, né? Os doshas, exatamente. Essa conhece. Ai, gente, eu queria falar pra vocês que a Mari gente, eu tava no Mari está holística. Vocês veem que ela voltou com um kimono, uma roupa meio budista, entendeu? Ela foi pro retiro, gente, no carnaval. É isso. Depois a gente vai ter um episódio especial em que vão entrevistá-la pra saber quais foram as aventuras dessa workaholic. Aguardem. Num retiro em que ela teve que meditar durante 50 minutos olhando pra uma parede. Várias vezes ao dia, durante 50 minutos. Cada período. Mas enfim, vamos guardar esse tema. Aos doshas. Então, a medicina ayurvédica, ela fala que somos feitos da mesma matéria que a natureza. Que faz muito sentido. Porque nós estamos inseridos neste planeta Terra, digamos assim, né? Lógico. E aí, correlacionava muito os nossos alimentos, tipos de alimentos específicos que vão fazer bem pra uma pessoa e não vão fazer pra outra. Aí abre um leque, né? Temperos, chás, sabores de alimentos. E eu me maravilhei por aquilo. Eu falei, gente, que é isso? Achei muito incrível, me emocionei na aula, chorei na aula. Falei, vou procurar um curso sobre isso. Bateu em algum lugar ali que você viu que, nossa, isso faz muito sentido. Muito. Talvez, eu acho esses momentos, assim, de insight, é aquela coisa assim, todos nós temos questões na vida, né? Eu diria que são, assim, interrogações, pontos de interrogação que a gente tem dentro da gente. Cada um tem os seus, né? E talvez aquilo ali fosse uma interrogação sua em algum lugar da sua saúde, né? E bateu pra você ali. Falou, nossa, isso é pra mim. Eu preciso dessa ferramenta, desse conhecimento, né? Total. Eu acho que traz esse lado da personalização também, né? Da individualidade que, sim, às vezes, na medicina tradicional não tinha tanto, né? Aquela coisa de tratar todo mundo igual. E o que você tá falando agora na Ayurveda, né? Cada um tem esses compostos em medidas e proporções diferentes. Então, isso traz a individualidade de cada um, que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro necessariamente. E a gente tem que se conhecer para entender qual que vai ser o nosso caminho ali, né? Que a gente vai buscar a saúde. É exatamente isso que vocês falaram. Exatamente isso. Eu não conseguia encontrar na medicina tradicional, isso era até uma frustração minha, porque eu não conseguia encontrar cura para alguns sintomas que eu tinha em remédios alopáticos, em condutas que médicos já tinham me passado, e eu continuava com o mesmo estado de adoecimento, com diversas queixas. E aí essas queixas casavam com padrões de desarmonia de doshas específicos. Aí eu comecei, epa lá, acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Aí fui estudar medicina ayurveda novamente, porque eu queria me cuidar, me tratar e estar num estado de saúde, né? Fiz Ayurveda. Na Ayurveda, a gente estuda muito sobre os Vedas, sobre a origem daquilo, né? Das terapias orientais. Aí eu conheci as terapias orientais e dentro dela tem a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura. E aí eu lembrei que na época de faculdade, que eu prestava vestibular, minha mãe me levou para fazer acupuntura por causa de ansiedade. Eu falei, gente, eu gostava. Aí eu lembrei daquela época, falei, pronto, vou estudar isso. Essa é a minha próxima especialização. Dentro da acupuntura, eu atendia numa clínica que eram diversas queixas, homem, mulher, dor, idoso, criança. E o público que eu mais me identificava era as mulheres, predominantemente as gestantes, as grávidas, ou as que estavam tentando engravidar, né? As tentantes. Eu me emocionava junto com elas. Chegava barriguda, eu começava, segurava assim, gente. Se eu começar a chorar aqui com a paciente, vai ser chato, né? Você tá ferrada mesmo! Tipo,
A gestante já tava segurando o choro antes da consulta médica. Diversas vezes eu segurava o choro. Eu vou puxar 2 ganchos. É engraçado quando a gente fala isso, vou puxar 2, 3, que aí você nunca lembra do segundo, né? Mas 2 coisas que você falou assim me chamaram a atenção. Uma é que parece que o seu caminho foi muito intuitivo na medicina, muito. Né? Você não pensou assim, talvez, num momento final. Você foi... E eu acho isso muito legal na construção de uma profissão, de uma carreira, né? Porque eu acho que se você tem essa sensibilidade... Porque a gente fala muito assim, pensar numa meta e ir atrás da meta. Então eu quero ser a melhor tal, eu vou fazer... Mas eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco, talvez, dessa construção da demanda. Se você tiver a calma de, por exemplo, fazer uma especialização como você fez, e você identificou com calma, pera, mas tem isso aqui, e vai para outra, você tá construindo um caminho seu, intuitivo, de algo que você via que existia essa demanda, e por isso você virou tão especialista em algo, né? Por exemplo, aqui no estado, para mim, você é referência nessa questão de acupuntura, de fertilidade, de tratamentos mais... diferentes, né, do que a gente tem do tradicional. E eu vejo que isso só foi possível porque você construiu o seu caminho, né? O caminho de você identificar, pera, existe um gap aqui. Deixa eu ir atrás desse gap. Pronto, agora tem isso aqui. E você foi construindo um caminho muito seu, muito único, né? Por isso que eu acho que é diferente, assim. É muito diferente, muito bonito mesmo de ver. E a segunda coisa que você falou que eu achei bem interessante para pontuar, até para nossa audiência e pra gente mesmo, que você falou assim, eu estava no estado de adoecimento. Eu achei muito interessante você falar isso, porque às vezes a gente só dá atenção para a nossa saúde quando a gente está doente, né? Porque eu vejo assim, eu nem sei se foi essa a sua intenção em falar estado de adoecimento, mas muitas vezes... porque assim, como funciona, eu acho? A gente faz um exame de sangue daquele basicão, tá tudo ali na faixa... Você fala, estou saudável, vida que segue. Muitas vezes você tá cheio de rinite, todo estressado, todo ansioso. Isso não vai bater no seu exame. A gente se acostuma com esse estado de adoecimento, né? Total. Então a gente não sabe mais o que é ter saúde plena. Porque a gente já tá acostumado com essas queixinhas, esses sintomazinhos que acompanham a gente por conta do nosso estilo de vida, né? Do nosso mundo e aí, moderno. É hereditário, é genético, o exame de sangue tá tudo bem. Mas calma, o exame de sangue tá tudo bem, você não tá morrendo de anemia, ok, mas assim, no seu dia a dia você se sente disposto, se sente bem, ou você tem enxaqueca inflamatória todo dia, porque isso não é normal. É hereditário, é genético, sim, mas o que no seu estilo de vida está ativando isso, né? Então, assim, eu acho que é algo que, assim, como pessoa de fora da medicina, eu vejo que está sendo mais cultivado agora, de olhar para esse estado de adoecimento. Então, acho que é isso que você falou, carrega um significado muito forte, porque a gente fala aqui de desenvolvimento pessoal, que é tipo assim, se você não está doente, veja também se você não está no estado de adoecimento psíquico, mental, físico, para que você não esperar ficar doente, para então, não, mas aquilo que eu tinha já não era muito normal, já estava em desequilíbrio. Que foi uma palavra que você usou muito, né? Também, o equilíbrio. Você teve uma sacada de praticamente como que funciona. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem fases de adoecimento. A primeira fase, o primeiro estágio de adoecimento, ele é energético. Não tem adoecimento nos exames laboratoriais. Gente! Você sacou, você não sabia se não você, sabia. Você tem sintomas... por exemplo, aconteceu comigo isso. Eu tinha azia e eu fazia endoscopia, não dava nada. Mas eu sentia azia. Eu já estava na fase do adoecimento energético. Se esse adoecimento energético não for tratado, ele vira funcional. Ele evolui. Aí ele pode ser detectado em exames laboratoriais, até de imagem, dependendo do que for, né? E tem um terceiro estágio, que ele vira orgânico, que lesa o órgão. Então, seria um estágio de um câncer, por exemplo. Isso na medicina tradicional chinesa. O energético, a pessoa já tem sintomas, ela já está num estado de adoecimento, mas nos exames pode não se detectar. Nos exames convencionais. Né? Eu acho que é muito nessa etapa que as pessoas que não conhecem esse tipo de medicina, né, chinesa ou ayurvédica... ficam perdidas, porque é o que muita gente tem, né? Sinto dor de cabeça, faço exame, não dá nada. Sinto uma dor aqui, uma azia ali, uma má digestão, um desconforto, um desequilíbrio,
Mas quando eu vou a um médico, né, a um clínico geral, a um hospital, eles me prescrevem, às vezes, um analgésico e nada se resolve, tudo continua na mesma. Exatamente. E isso me frustrava na medicina tradicional, né? Hoje eu uno as duas medicinas, a que eu fiz na faculdade e a medicina tradicional chinesa. Mas eu vejo que a medicina tradicional chinesa, a medicina oriental de uma forma em geral, ela veio responder um monte de pergunta que eu tinha na medicina tradicional, que elas não eram respondidas. Principalmente perguntas minhas, não era nem de paciente. Eram de algumas coisas que eu sentia e não tinha queixa aparente, assim, sabe? Mas eu sentia, era real pra mim. E aí depois eu fui entender. E aí foi aí que eu fui ficando cada vez mais apaixonada. E fui sentindo o flow, fui seguindo minha intuição e fui me direcionando pro que eu queria, assim, estudar, entender mais e me especializar mesmo. E onde é que chega a acupuntura, assim? O que é a acupuntura? Eu quero falar sobre pontuar a acupuntura, porque eu realmente até me considero ignorante, assim, no assunto. Então, como que chega a acupuntura, assim? O que ela faz por alguém? O que talvez muita gente saiba, mas muita gente não saiba, Lógico, né? A maioria não sabe, inclusive médico. Eu também não sabia antes de eu estudar. Foi uma nova medicina que eu fiz. Total, assim. Eu falo, gente, é outra faculdade. Porque é muito conhecimento, mas é muito incrível. O adoecimento energético, a gente consegue reverter com a acupuntura. Entendi. A acupuntura é a estimulação de pontos específicos do corpo onde tem o maior acúmulo energético. E aí a gente estimula meridianos. A gente tem vários meridianos no corpo. Meridiano de pulmão, meridiano de coração, meridiano de intestino, de estômago. E aí eu vou identificar através das suas queixas, do seu exame físico, qual meridiano está acometido energeticamente falando. Se é um meridiano do estômago, do coração, e vou pontuar. A escolha dos pontos é de acordo com o seu adoecimento energético. E tem uma questão também meio de reflexologia, não tem? Que, tipo, não necessariamente o ponto é no lugar onde tá o órgão. Sim. Tipo, às vezes tem um ponto na mão que corresponde a outro lugar do Por exemplo, o meridiano do pulmão. Ele começa aqui, que por um acaso é no pulmão, porque tem outros meridianos que não começam aonde fica o respectivo órgão anatômico. Ele começa aqui e ele termina no dedo polegar. Então a gente tem pontos a toda essa região. Por exemplo, tem um ponto excelente para rinite que é aqui. Ele dói. Fala mais sobre isso. Vamos entrar um pouco mais a fundo. Aproveitar e fazer uma consultinha aqui. Não, mas assim, é total isso. Não, mas eu acho que pra quem é da Grande Vitória, rinite se você tem rinite, fique ligado aí que a gente acabou de achar uma solução médica pra você, que é um ponto aí específico, né? Agora eu vou te falar. Vítimas do pó de minério univos. Ajuda, mas se você mora em Vitória... Não resolve. Só saindo de Vitória. Cara, eu vou fazer um parênteses sobre isso. Eu tava lá no mosteiro, em Biraçu, e lá a gente anda muito descalço, né? Tipo, você tira o sapato pra entrar nos templos, nos lugares. E aí eu lembro que eu tirava o chinelo e andava. E tipo assim, obviamente tudo é muito limpo lá. Mas é meio que como se fosse um sítio, assim, né? Grama, tem terra e tal. E aí eu sempre reparava, cara, meu pé não fica preto. Não fica preto. Deu até uma sensação. Eu ficava andando, tipo, descalço, e depois eu olhava e falava, caraca, meu pé não tá preto. Lá não tem pó de minério. Gente, e eu ficava assim, gente... Uma estranheza, né? É muito estranho. Porque aqui, cara, depois que eu faxino minha casa, terminou de faxinar, eu vou andar, já tô com o pé preto. Não, mas aqui é E demais. você se acostuma. Eles ainda têm coragem de falar que não tem nada a ver, né? Não, isso me deixa muito irritada. Gente, isso me deixa bem irritada. Tipo assim, pelo menos assume, gente, é isso. Pra gente poder trazer esse benefício pra economia, vai ter que todo mundo ficar respirando pó. Seja sincero, pelo menos, sabe? Cara, eu viajei agora em janeiro, fiquei 3 semanas fora. Eu esqueci a báscula do meu banheiro aberta. Vocês não têm noção, meu vaso, a tampa do meu vaso tava preta, num tanto, que eu passava assim, ó, preto, prata, branco, tudo brilhando assim, fica ó. meio prateado mesmo. Não fica? Coincidentemente, parece aquela bolinha de minério, né, gente? Que coincidência. Que coisa. Cara, mas ficou. Eu tirei uma foto. É surreal. Eu falei, isso aqui no meu pulmão, isso aqui acumula lá.
É porque aqui tá acumulado e ninguém limpou, mas lá no pulmão também não tem como limpar. E aí? É complicado. Né? Ju, e assim, sobre a acupuntura, você falou que tem toda essa base de adoecimento que vai acontecendo de forma energética. Muito massa isso, eu acredito, assim, não tenho esse conhecimento técnico, mas eu sempre achei, gente, não é possível que uma pessoa, por exemplo, que tem só pensamentos negativos, isso não reverbere de alguma forma no corpo dela, até mesmo porque o cérebro é um órgão do nosso corpo também, né? Então ele deve ser afetado por isso. E aí, vamos supor, uma pessoa que procura acupuntura por qualquer questão que seja, mas vamos colocar as questões psicológicas, que eu acho que tem mais a ver com isso que da questão energética e tal. E ela tem um problema de ansiedade, ou um problema de depressão, ou qualquer doença, assim, né, do cérebro mesmo. Eu imagino que nessa medicina oriental exista também a necessidade de uma mudança de padrão, não é não? De pensamento, é meio que um combo, não é? Então, porque a emoção, ela causa o padrão de desarmonia. Não é o contrário. Não é o padrão de desarmonia energética que causa o sentimento. Você entende? Então, normalmente, começa na emoção. Você falou, por exemplo, a depressão. A depressão na medicina tradicional chinesa tem origem no meridiano do pulmão. A ansiedade já tem no meridiano do coração. Então, assim, são pontos diferentes que a gente vai tratar. A gente vai estimular energias diferentes. Agora, essa questão de mudar o padrão mental é uma coisa que eu tento trabalhar muito com meus pacientes. Meu paciente agulhado, ele faz meditação guiada. Gente, maravilhoso! Enquanto ele tá ali agulhado. Tá fazendo a acupuntura. E com óleo essencial em volta. Vamos usar todas as armas disponíveis. E em breve eu vou fazer reiki em cima ainda, porque eu vou fazer curso de reiki. Nossa, maravilhoso. Mês que vem. Maravilhoso. E eu acho que esse é o diferencial, assim, né? Você entender que é uma questão que ela não é tratada numa única via, né? Ela é tratada de várias vias. Sobre a ansiedade, ainda que eu acho que esse tema... Esse tema é bom. Esse tema é bom e necessário. Necessário e assim, eu acho que a ansiedade tá virando essa nova coisa que a gente tá se acostumando a ela, sabe? Igual a pessoa que tem uma dorzinha de cabeça que não passa, que ela já tá acostumada, já carrega o remedinho dela. Sim. A ansiedade tá virando esse novo problema que a gente tá carregando o tempo todo e tá acostumado, tá virando uma coisa normal, tipo, todo mundo é ansioso. Novo normal. É o novo normal, eu sou ansiosa e eu acho que tá relacionado ao que a gente falou de estado, né, de saúde e de saúde plena. E eu queria entender, assim, o que você, com os seus pacientes, o que você busca identificar, talvez na rotina, no lifestyle da pessoa, né, que causa essa ansiedade, pra gente tentar identificar isso um pouco mais na raiz, porque eu entendo que quando a pessoa chega pra você e deita lá na maca pra fazer uma sessão de acupuntura, já tá num ponto de desequilíbrio energético, né? Ou talvez até mais avançado do que isso. Mas se a gente não for lá na causa, não vai passar, né? Eu vou ficar correndo atrás do rabo. Total. Eu tava conversando isso recentemente com a minha ajudante. Tava falando com ela justamente isso. Porque, assim, a sociedade inteira tá sofrendo de adoecimento mental. Inteira. Não tem uma pessoa que deita na minha maca, que senta no meu consultório, que fala que o emocional tá tranquilo. Porque essa é uma pergunta que eu faço. Nossa! Não tem. Não tem. Todo mundo... Todo mundo vai ter alguma queixa. Ou tá mais pra baixo, o que atualmente tá até raro. A maioria que eu tenho pegado é síndrome do pensamento acelerado. Nossa, é agitação, mesmo. É ansiedade. E assim, eu relaciono muito isso aos hábitos. Vou falar quais. E a tecnologia. Na mão, pessoal, agora. Não, mas então, tecnologia. A gente teve um episódio com a doutora Maria Carolina Dolly, que vai voltar em breve, né? É verdade. A gente tem que marcar com ela pra ela voltar. Ela é psiquiatra, né, Tussa? Isso. E a gente falou, assim, um episódio inteiro sobre o impacto de tecnologia na saúde mental. Sim.
E eu acho que a gente ainda tá, sabe, puxando esse fiozinho pra descobrir o tamanho do rombo. Do novelo de problema que a gente vai eu vou encontrar. parecer muito antiquada agora no que eu vou falar. E eu tenho mixed feelings sobre isso. Sentimentos controvertidos. Porque agora eu traduzo tudo que eu falo em inglês. Porque a gente traduziu o nome do podcast. Então tudo que eu falo, eu vou falar em inglês também. Eu não sei se vocês já viram aquele óculos novo da Apple. Vou ser polêmica agora. Nossa Senhora. Gente, eu tenho mixed feelings, eu confesso. Primeiro, a primeira reação que eu tive... Preciso, vou comprar. Não, a primeira reação foi tipo assim... Nossa, ridículo. Nunca vou comprar esse negócio. Gente, o povo tá enlouquecendo. Tipo, igual metaverso. Aí depois, uma blogueira que eu gosto lá, uma TikToker, postou. Pô, até que é legal, né? Tipo assim, até que é maneiro. Acho que eu nem usaria tanto, só um pouco. Aí depois eu penso, gente, assim, tem algumas coisas que... Sei lá, eu tô meio... É isso que eu tô te falando. Eu acho que tá todo mundo meio nesse momento do tipo eufórico com essas novidades de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez a gente esteja um pouco mais reflexivo, um pouquinho mais, por a gente já tá tendo alguns efeitos deletérios da tecnologia, sabe? Total. De aplicativos de redes sociais, de adoecimento mental, de excesso de mensagem. Então, assim, eu confesso que eu tenho mixed feelings, sabe? Tem hora que eu acho, ai, que massa. E tem hora que, ai, tudo bem, é pra frente que se anda. Sabe, foguete não dá ré, odeio essa... Mas e tem hora que eu penso assim, gente, não, sabe? Algumas coisas é melhor nem conhecer, sabe? Total. Justamente Vamos ficar na casinha, fazendo fogo, Gente, e voltar para os tempos antigos. Então, aí eu entro nessa contradição. Porque eu falo muito isso, gente. Por que inventaram isso? Não vai dar bom. Não vai, né, cara? Já não tá dando, tô falando. Tá, assim, assustador. As crianças, então, essas agora, que estão muito novas agora, tipo 2, 3 anos agora, essa geração, eu não sei esperar. Vai ser os nossos filhos, eu acho, né? Os nossos futuros filhos. A gente fala muito das crianças, né? E soltou meu negócio aqui. E dos efeitos das telas nas crianças, mas eu acho que a gente não percebeu ainda o tamanho do efeito que isso tem na gente, porque claro que uma criança, né, ela tá em formação, tá muito mais suscetível ali a ter um efeito assim, né, mais avassalador na formação mesmo, neurológica dela, mas assim, é o que você tá falando, né, das queixas do consultório, todo mundo com pensamento acelerado, tu se trouxe essa questão do sentimento contraditório entre ao mesmo tempo, e aí, tecnologia é isso, e meu Deus, pra onde a gente tá indo, e eu acho que a internet, o mundo moderno, o que tá causando o adoecimento é justamente esse mixed feelings, esse lugar que a gente tá, que o Bauman gosta, adora esse termo que ele fala, que é o interregno, acho que eu já até falei em outro episódio do podcast, que é o interregno, é tipo, ter um mundo antigo morrendo, que é como as coisas, né, eram feitas no tempo pré-moderno, né, antes da internet, antes das tecnologias, e um mundo novo nascendo que ainda não se formou, então a gente ainda não sabe muito bem viver nele, a gente tá aprendendo. E eu acho que isso causa dor, causa adoecimento, causa sofrimento, porque a gente não sabe muito bem o que fazer com tudo isso. Eu li um livro de Augusto Cury que chama Ansiedade, Mal do Século. Aí no primeiro capítulo ele fala que assim, o tempo da tecnologia, o tempo que a gente muda roda feed, muda de um aplicativo para o outro, recebe uma mensagem, responde, ele supera o tempo que a nossa sinapse nervosa dá conta de acompanhar. Então, é como se sobrecarregasse a máquina, sabe? A máquina tá vivendo sobrecarregada ali o tempo inteiro. Ou seja, vai pifar, né? Já tá pifando. Vai dar ruim. Já tá pifando. Assim, e é engraçado, é o que você falou. A gente fala das crianças, igual eu mesmo falei, nossa, as crianças. Mas e a gente, né? Eu leio muito sobre ansiedade, faço acupuntura em mim. 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Faço yoga, faço atividade física e vira e mexe. Eu me pego assim, ó, rodando feed. Aí, isso aqui eu tento me observar. Aí, quando eu me percebo fazendo isso, não, eu me recuso.
Aí eu tiro o celular e vou fazer qualquer outra coisa que não seja no celular, por mais que eu tenha coisas pra resolver no celular. Porque eu acho que coisa pra resolver no celular a gente não deixa de ter nunca. Nunca. Se eu abrir meu WhatsApp ali, esquece. Já vai ter passado ali a linhazinha. Ninguém vai acabar as pendências no celular. Seja pagar conta, seja responder todo mundo, seja entrar no Instagram, fazer uma gravação de conteúdo. Então, é tentar estipular horário. É o que eu tenho feito. Por exemplo, a partir de 7h30 da noite, 8 horas é limite. Respondi, não respondi, fica pro dia seguinte. Tipo, não tem ninguém morrendo, é isso. Não é urgente, não me manda. Hoje eu mandei até no grupo da família, gente. Só manda um coração se precisar mandar mesmo, assim, entendeu? Se não precisar, a gente se ama. A reaçãozinha, né? Sabe? Não, mandar... Eu que adoro aquele negócio de bom dia, boa tarde, não sei o que. As mensagens das tias nos grupos do WhatsApp, né? Porque bom senão dia, meu WhatsApp não brilhos. aguenta. E já tem um monte de coisa que eu não posso deixar de responder. Assim, uma coisa que eu tenho percebido muito em mim, e aí depois eu vi que... Comecei a pesquisar sobre isso, né? E aí eu vi que é uma reclamação geral, sem tentar ser clichê nem chata. A gente sempre volta na pandemia, Covid, mas é porque é impossível. Uma coisa que marcou nossa vida muito recentemente. Problemas de memória, cara. Eu tinha memória... Sabe aquela pessoa que de memória afiada? Eu sabia a placa do carro das pessoas. É tipo, não sei quem placa tal, não sei quem... Se eu visse, assim, um ator num filme, sei lá... Sabe aquela pessoa afiada? Eu sempre fui muito afiada. Eu sabia o nome de tudo, o número de tudo, não sei o que... Às vezes eu me pego não lembrando de coisas básicas. Mas não é aquele esquecimento normal. É um esquecimento, assim... assustador, sabe? Sim. Assustador. E claro que eu acho que isso pode ter a ver com Covid, que eu peguei, enfim, mais de uma vez. Mas eu também acho que isso tem a ver com o fato de eu, muitas vezes, não ter uma atenção focada em uma coisa. É o que você falou. Às vezes estou aqui fazendo uma coisa no computador e eu amo podcast, né? Aí eu ouvindo podcast, não sei o quê. Então, assim, eu tenho pelo menos tentado ter... E eu me orgulhava de falar isso. Não, porque eu consigo... É aquela coisa do orgulho... Multitarefa. E eu tô começando a achar isso brega. Eu tô começando a achar isso demodê, sabe? Eu tô começando a falar, chega, eu vou parar de falar isso, vou parar de glamorizar isso, porque... Cara, tudo bem, eu não tô doente, beleza. Mas, tipo assim... O fato de eu não ter... Minha memória tá tão ruim, eu atribuo muito a isso também, sabe? Não, com certeza. Tem a ver, não tem, doutora? Lógico. Olha a consulta. Não. Doutora, tem a ver, não tem, doutora? Tem muito Qual a ver. é o ponto que eu... Tem muito a ver. Eu falei no meu Instagram recentemente sobre o tanto que eu tava assustada com o tanto de diagnóstico de TDAH que eu venho recebendo, né? Paciente com TDAH. Em uso medicamentoso. Mas aí quando você ia olhar a fundo, eram pessoas que tinham déficits nutricionais, privação de sono, não praticava atividade física. E quando melhorava isso tudo, não tinha mais clínicas de TDAH. E aí, beleza, levantei essa bola. Aí um amigo psiquiatra veio conversar. E o tanto que as pessoas prestam atenção em milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso desgasta ali a capacidade dela de se concentrar em uma coisa só. Dispersa mesmo, porque é exatamente isso que você falou. Não é que você não lembra, na verdade você nunca armazenou, né? Porque é diferente assim, ó. Eu tô pensando nesse copo aqui agora, ele é transparente e tem água nele, ele tá em cima de uma mesa de madeira. E amanhã eu tenho que lembrar disso. Outra coisa, eu tô pensando aqui, aí tem um copo aqui, tem não sei o quê. Na verdade, eu nunca armazenei, talvez. Pegou a informação e colocou ela lá na pastinha, né? Você só... Nossa, você me deixou surda Você agora. fez igual... Desculpa, você tá com retorno. Você só passou por ela ali. Sim, Total. sim. Total. Tranquilo. Aqui um retorno pra tu, no próximo episódio, tá? Por favor. Deixa eu me afastar um pouquinho Não, aqui, tô brincando. que o calor do momento... Tá. Mas, Ju, e aí, continuando. Aí, beleza. Acupuntura e tal, gestantes. Por que essa paixão? Por que essa conexão? Por que você começou a focar a sua prática nisso, assim, em tentantes e gestantes, né? Então, eu sou canceriana. Ah, tá explicado. Voltamos ao tema. Assim, sério, se um dia a gente tiver na ausência... Todo episódio a gente passa por ansiedade. Sim, os dois temas que todo episódio. Todos. E hábitos atômicos. Vai vir em breve alguma citação.
Ai, gente, mas não dá. Porque assim, quando eu poupo muita palavra, quando eu falo isso, eu sou canceriana, pega todas as características e tu. Porque é a carteirada, né? Eu sou todas as características do canceriano. Todas. E assim, canceriana maternal. Meu sonho é ser mãe. Ai, que lindo! Assim, só de pensar, nossa senhora. Aí choro, porque o canceriano chora. Vai acontecer. Não, na hora certa, na hora de Deus. E aí, foi muito isso. Eu comecei a perceber, eu muito conectada com as minhas gestantes. Logo que eu tava fazendo a minha especialidade, eu consegui, eu fazia em São Paulo, e eu consegui uma forma de fazer um ambulatório aqui em Vitória, numa clínica de um médico, o Dr. Carlos Eduardo, inclusive, me acolheu super bem. Se não fosse ele, não teria conseguido fazer em Vitória a minha prática que eu fiz, que era pra ser em São Paulo. E aí, o ambulatório dele era lotado de diversas queixas. Tinha de tudo. As pacientes que eu mais me identificava, que eu mais queria ficar mais tempo ali na sala, agulhando e tal, perguntando da vida, eram as gestantes. Ou as tentantes, que tava querendo engravidar. Eu me envolvia na história. Eu falei, gente, é isso. E assim, é uma fase da vida da mulher, principalmente a gestação, que ela tá muito restrita. Muito restrita. Então, assim, quanto menos remédio ou questões externas, aditivas ela utilizar, melhor. Uhum. E com a acupuntura, eu não tenho contraindicação nenhuma. Nossa, maravilhoso isso. Eu não vou prejudicar ela em absolutamente nada. Ah, mas não acredito. Ai, mim não resolve. Beleza, mas... Mas mal não vai fazer. Eu não tô te fazendo mal, isso eu tenho certeza absoluta. E assim, resolve. Resolve, né? É maravilhoso. O que, por exemplo, vamos separar aí tentantes e gestantes. Vamos separar os grupos de agonia das mulheres adultas. Tentantes, por exemplo, a pessoa tá lá tentando. Tem muitas amigas que estão nesse momento. Até legal falar, amigas, essa pergunta é pra vocês fiquem ligados aí. Que eu vou mandar o corte pra vocês, fiquem tranquilas. É porque já começa um monte de gente quando eu falei que eu ia falar com você. Aí, não vou revelar os nomes, assim, pergunta isso, pergunta aquilo. Ai, gente, marca uma consulta, né? Pelo amor de Deus. Vamos deixar o contato da doutora Juliana. Pode deixar meu contato. Vai ser um prazer cuidar de vocês. Mas, por exemplo, as tentantes. É muito comum, né? A gente tá deixando pra ter filho mais tarde, que é natural da nossa geração. E com isso vem essa demora, às vezes, maior. Eu não sei se existe... Isso que eu queria te perguntar. Existe uma demora maior de fato? Ou é porque a gente acaba ficando mais ansioso, sabe? Existe uma... Ou realmente existe isso? Tá mais difícil engravidar hoje em dia? Isso é uma coisa que... São vários fatores nesse tema, né? A gente tem, sim, uma questão hormonal envolvida, de um declínio hormonal feminino. A partir dos 30 anos, a gente já começa... Com 35 cai mais, 40 cai mais, e vai caindo mais de 5 em 5 anos. Isso é um fato, tá? Agora, na medicina tradicional chinesa, tem um mecanismo energético associado, que é o seguinte: nós mulheres ocupamos atualmente uma predominância yang, né? Yin e yang, vocês entendem um pouquinho? Yin e yang, a gente tem as duas polaridades, todo mundo tem no corpo duas polaridades opostas e complementares. O yin e o yang. O yang é predominantemente energia masculina. E o yin é predominantemente energia feminina. A gente... Já pegou o espírito da coisa, né? Já tô vendo pra onde esse papo vai. Não é? Continua, desculpa. Você faz quantos anos mesmo em abril? 31? Tô brincando, 35. Vamos conversar. Porque amiga. assim, a gente pode cuidar desse yin yang logo. Não, mas é sério. Agora é sério. Podemos, é sério. Podemos. Porque assim, é uma tendência das mulheres atuais assumirem uma predominância yang. Com a entrada delas no mercado de trabalho. A mulher tomou essa energia muito masculina. A energia da ação, do movimento, do eu faço, eu aconteço. Protagonismo, né? Total. E o que isso acontece? O yin, ele diminui para equilibrar, né? O yin e yang, aquela bolinha do movimento. Então, se um aumenta, o outro diminui para equilibrar. E vice-versa. Então, a mulher está se tornando menos yin. O yin é quem faz a capacidade de gerar um novo ser.
É uma característica feminina win. Então, pra gente nutrir, pra gente gerar um ser, a gente tem que ter essa característica, essa energia boa. Assim, digamos, em equilíbrio, né? Novamente Exatamente. Ou em predominância até, né? Melhor que seja em predominância. Entendi. E você vê melhor que a gente seja em predominância, toca porque nós mulheres éramos pra ter predominância. Sim. Faz sentido, né? E a gente toca num ponto que a medicina tradicional não aborda, né? A gente já extrapolou totalmente. A gente não tá falando aqui de alimentação, de medicamento. A gente tá falando de comportamento, de energia, de coisas tão sutis que realmente vai além, né? Do que a medicina tradicional se propõe, né? E eu acho que esse... É engraçado que é algo tão sutil, mas tão basilar, né? Total. É sutil e tá na base do que nós somos. E ao mesmo tempo que é sutil é óbvio. É óbvio, mas ao mesmo tempo que é pensa... óbvio tá escondido e não tá na cara. E ninguém pensa em trabalhar isso. E a gente tá vivendo um momento de sociedade que questiona muito isso, né? Essa coisa das mulheres no mercado de trabalho. Mas também... várias coisas, né? Mulheres que criam os filhos sem os pais, e filhos que são criados sem os pais em casa, enfim, estruturas familiares que são novas, né? De acordo com o que vem acontecendo, e eu acho que tudo isso contribui para esse desequilíbrio que você está falando, né? Com certeza. E assim, não adianta só a mulher que deseja engravidar, que tá com predominância yang lá no meu consultório 1 vez, 2 vezes na semana, fazer um agulhamento, se ela não mudar o comportamento dela. Ela tem que parar de tomar atitudes extremamente yangs o tempo inteiro. Como que prescreve isso? Como aí que você escreve muita na terapia, meu. Aí eu passo uma lista de psicólogos bacanas, comportamentais, pra mulher trabalhar isso. Sim. Porque nós todas precisamos. Eu digo assim, nós todas, porque eu sei que vocês, né, têm uma personalidade também muito eu faço, eu aconteço, ativa. A gente foi criada nesse movimento, né? Da emancipação da mulher. A gente foi criada pra não depender de homem, pra não depender de ninguém, pra ser independente, pra ser forte, independência emocional. A gente foi criada pra ser young. Total. E essa é a característica, e isso é muito assim, de certa forma, isso é o que é valorizado pela nossa sociedade, de certa forma também. Sim. Hoje eu acho que até tá mais ou menos voltando esse movimento, mas se você for ver os anos 90, vamos falar em anos 90, que eu acho que é uma década bem característica, 90 e início dos 2000, ficou meio ruim às vezes você falar que você é uma dona de casa, né? Porque isso não é visto como um trabalho, é um trabalho, dá muito trabalho, mas não era visto mais como uma função simplesmente porque ela não era remunerada. Então, isso passou a ser tão desvalorizado que as pessoas, as mulheres, eu acho que cada vez menos foram querendo assumir esse papel e foram querendo sentir o gosto da independência também, o que eu acho que é algo natural, maravilhoso, mas eu acho que tá chegando uma época da gente ter que... dois lados, né? Eu acho que tá chegando uma época da gente ter que racionalizar e ponderar isso com a femininidade, né? Total. Eu me contradigo. Tá certo. Sim. Muito com relação a isso. Porque eu também tenho atitudes yang, tento ser yin, mas também fico pensando, imagina, gente, as mulheres antigamente, quando começou o movimento do empoderamento, como devia ser frustrante ela não poder, ela ter que acatar tudo que um homem fala, e ela não ser independente. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem. Eu acho ainda que é possível, assim, quero acreditar que, gente, sou ariana. Tipo, a energia completamente do eu faço, eu aconteço, eu vou, eu não preciso de ninguém, independente. Tipo assim, é o líder, é o primeiro signo, né? E eu carrego essa energia, e sendo ainda filha de um pai extremamente forte, que me criou como se fosse assim. Lá em casa nunca teve diferença a criação minha e do meu irmão. Tipo, meu irmão ia aprender a andar de caiaque em alto mar com 5 anos de idade. Não sei como é que meu pai fazia essas coisas. Eu também. Não tinha essa coisa de tipo, você balé e seu irmão basquete. Não, é tipo assim, teste de sobrevivência, gente. Joga os dois assim, tá? Vou jogar vocês no mar, vocês voltam nadando pra praia. E meu pai era assim. Então eu criei, eu sou feliz sendo assim. Eu gosto de ser uma pessoa realizadora. Essa é uma característica minha que eu não quero abandonar. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu reconheço
E eu sou casada com um homem que é extremamente masculino, extremamente executor também. E eu vejo que, de certa forma, eu estou a pequenos passos, tá? Nesse quesito. Mas eu vejo que... em doses bem... não, mas é uma questão que eu tô aprendendo esse ano. Eu até comprei uns livros, assim, tô tentando me dedicar mais pra isso. Justamente porque eu tô entrando nessa época de maternidade, pensar em engravidar, pensar. Que é ok. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, eu acho, tá? Isso é baseado em achismo. Fonte, vozes da minha cabeça. Exatamente. Mas, assim, dar espaço para que ele seja, sabe? Dar espaço para que ele seja também. Porque, assim, não precisa ser tudo eu fazer. Tudo eu decidir. Tudo eu determinar. Cara, deixa ele fazer, deixa ele determinar, deixa eu relaxar um pouco, sabe? Sim. E, de certa forma, eu achei que fosse mais difícil, mas... Assim, no início foi muito difícil, mas de certa forma é legal me colocar nesse lugar. E, cara, eu não vou deixar de fazer meu podcast, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer as coisas, mas eu vou reconhecer, beleza, agora eu tô fazendo isso aqui, mas é saber a hora de largar, sabe? Eu acho que sobre isso, assim. É dar espaço pra pessoa realizar também. Porque Sim. eu tô no mesmo processo, Túcia. Eu também... Não sou ariana, né? Mas com essa ressalva, também... Fui criada na mesma geração, então pra não depender de ninguém e tal, tenho toda a energia de iniciativa. É aquela coisa, daqui que eu faço, daqui que eu resolvo. A gente tem isso, né? Mulher tem isso. Mata no peito. Deixa aqui que eu resolvo. E, às vezes, você tem uma iniciativa tão grande que você não dá espaço pra outra pessoa. É aquela coisa assim, exemplo clássico da cozinha. Tipo, eu... sou dona de casa também. Apesar de trabalhar, eu faço comida, arrumo minha casa. E eu, assim, a minha cozinha é uma coisa pra mim. Então, tipo, eu arrumo do meu jeito, eu guardo as coisas do meu jeito, eu tenho um sistema pra lavar a louça. E quando o Caio vai lavar, que é o meu marido, ele faz tudo diferente do que eu faria. Cara, isso me dá uma agonia? Dá. Você vai lá e faz de novo? Não, eu não faço de novo. Mas eu faço um esforço de me controlar pra não falar deixa que eu faço, pra deixar ele ir lá fazer também em alguns momentos, porque eu vejo, cara, tem momentos que ele quer fazer pra me ajudar, pra ele, sabe, contribuir, pra ele participar ali, então eu tenho que deixar, porque se eu fizer todas as vezes, por mais que eu goste de fazer, por mais que eu goste de olhar e ver tudo no meu padrão... Tipo Mônica do Friends, né? Mônica clean, Mariana clean. Se eu fizer todas as vezes e não deixar ele fazer, em algum momento eu vou me sentir sobrecarregada. Em algum momento, talvez eu vou ressentir ele por não ter me ajudado em momento nenhum. Então, é esse jogo e de... o difícil é assim, Total. você deixar a pessoa decidir. Ó, já mudamos pra casamento, já, mas só pra wrap it up, só pra... amarrar. É difícil quando a pessoa toma uma decisão totalmente diferente do que você tomaria num assunto importante, entendeu? Tipo assim, um assunto importante, que é do casal, entendeu? Pra onde a gente vai... Não nas férias. Não que esse assunto seja tão relevante, mas vamos botar aqui um pouco mais do que a louça, assim, né? Pô, pra onde a gente vai viajar esse ano? Aí você já tá com essa ideia na sua cabeça, né? Mulher, a gente já pensou 10 viagens pra frente. Já escolheu o hotel, essa eu não abro mão, não. Nossa, é difícil, cara. Essa você e o Yang. Aí é Yang mesmo. É difícil, tá? Quando é decisão... Quando são decisões que... Às vezes eu tenho que falar, cara, eu tenho que deixar ser do jeito dele também. Sim. Eu tenho que deixar, porque senão, sabe, tudo eu, sabe? Isso é chato pra pessoa também. Então, assim, como você vê formas, assim, de equilibrar esse yang? Seria com a acupuntura e mais... E comportamental. Eu tive um relacionamento, meus 2 últimos relacionamentos... O assunto, né? Mudou. Não tem problema. Aqui é assim mesmo. A gente vai pegou ali o relacionamento. Eu tive um relacionamento que ele era extremamente yin. Porque eu vejo que ele foi criado por uma pessoa, por uma mulher muito yang. Que até hoje tem uma dominância muito yang, sabe? Na vida dele. E ele tem um papel yin. Então, comigo, ele não sabia ser yang. Então, eu era muito yang. Eu estava vivendo uma fase de adoecimento. A culpa não era dele. Eu estava sendo yang, muito yang. Porque
Faltava o espaço, né, do yang. Alguém tinha que ser. Alguém tinha que puxar o barco Alguém pra tinha que frente. ser esse yang, não era ele. Então, eu tomei total esse espaço. E aí, beleza. Depois me desvinculei desse relacionamento e fui parar pra analisar isso. Foi na época que eu comecei a estudar cada vez mais saúde da mulher, yin, yang nos relacionamentos. E eu falei, gente, é um padrão de relacionamento meu. Ser yang nos relacionamentos. Mesmo quando o homem não é sempre yin, às vezes ele é um pouco yang, mas eu tenho um padrão de escolher inconscientemente homens com características yin pra início de conversa. Eu falei, epa lá. Aí depois que eu observei isso, inconscientemente ou não, eu me relacionei com uma outra pessoa que era yang. E foi a primeira que era yang. E aí não, mentira. Era a segunda que era yang. Eu já tive um outro yang, só que há muitos séculos atrás. E era um relacionamento meio caótico, porque eu brigava o yang com ele. A gente disputava o yang. Não tinha toda essa consciência. Não tinha. Aí esse último que era yang, eu falei, quer saber? Vou me permitir ser yin. Eu tenho umas amigas que são yin, a maioria é yang. Mas eu tenho umas pontuais que são yin. Comecei a seguir todos os conselhos delas. Eu falei, eu vou fingir que eu sou fulana. Aqui, pelo menos tentar. O que é que fulana faria aqui nesse momento? Ia ficar aqui quietinha, observando. Aí eu comecei a me inspirar, juro por Deus. Eu comecei a me inspirar em mulheres yin. Em mulheres que são yin, porque o meu ciclo todo era de mulher yang. Todas as minhas amigas são yang. Minha mãe tem um traço também yang, de certa forma. Então, assim, minha referência era toda yang. E eu também yang, então comecei a me apegar nas yins, que são poucas, mas... mas muito poucas sobreviventes aí dos anos 90. São sobreviventes. E são, assim, mulheres que, pelo que eu vi, não tiveram problema nenhum com fertilidade. Sério? E são felizes sendo yin. Cara. São felizes. São super felizes. Tem como, gente. Isso é um ponto, né? Você falou, são felizes sendo yin, porque é o que você falou, a nossa sociedade valoriza o yang, valoriza essa energia da iniciativa, da produtividade, da acelerado, força. Essa pergunta de ser feliz, talvez feliz nem seja a palavra, mas é porque eu acho assim, no final das contas, os seres humanos normais, que não são psicopatas, tá todo mundo procurando ser feliz. Mas ser feliz eu traduziria mais com estar em paz, digamos assim, né? Porque nem sempre você tá feliz, mas assim, aquela coisa de você conseguir deitar no travesseiro e dormir com quem você é. É isso que eu quis dizer, entendeu? É que eu acho que o yin, pra uma pessoa que olha de fora e não tá com toda essa consciência sobre equilibrar essas duas energias, ela pode olhar, tipo, pra uma pessoa que tá lá, um casal, né? Aquele exemplinho clássico do casal. E o marido fala alguma coisa mais forte e a esposa, em vez de bater de frente, fala, tá bom, meu amor, vamos fazer assim. E aí talvez a gente olha isso de fora e fala, nossa, submissa, recatada, do lar, sabe? A gente tem esse julgamentozinho, esse estigma. E eu acho que, ao mesmo tempo, também é importante fazer um alerta, assim. Ninguém tá falando pra tolerar desrespeito. Não é isso. Óbvio, A gente tá falando de uma coisa harmoniosa, né? Pelo contrário, a gente tá falando justamente da busca por uma harmonia, né? Tipo assim, exatamente. Lógico, você tem que saber a hora de se impor e tal, mas seria mais a busca pela uma harmonia. Mas e para as mulheres que trabalham, que têm essa energia, existe então uma forma de recuperar. É isso que você tá falando. Sabe uma coisa que é muito legal e que é fácil? Fácil. Queremos. Dicas fáceis que é fácil e práticas. de ser realizado. Quer ver? A atividade física intensa, ela é uma característica muito do yang. Sim. Né? Força, musculação. Excesso de carga. Uhum. Para as minhas pacientes que desejam engravidar, eu falo, pega mais leve. Faz mais um cardiozinho, vai mais devagar. Não... É incompatível, gente. Agora a gente já tá tendo uma questão até social. Hoje em dia, padrão de beleza é a mulher praticamente com o corpo igual de um homem. Sim. Seca, né? E musculosa. Não tem curva, músculo,
percentual de gordura baixíssimo. O padrão de beleza é o corpo do homem. É o yang. É verdade. Total. E isso Isso está relacionado com a questão da fertilidade, né? Lógico que tá. Inclusive tem atletas, né? Pessoas quando baixa muito percentual de gordura influencia na menstruação, né? Tem gente que para de menstruar. Muito. Isso Eu é acho por que causa isso já mostra que tá tudo relacionado, né? Tem a questão do yin, do yang nisso aí, mas aí tem uma questão que a medicina ocidental vem e comprova, que pra mim é ela falando o yin e o yang de outra forma. No caso dessas mulheres, o percentual de gordura baixa tanto e a gente precisa de gordura pra produção hormonal. Entendeu? E aí a mulher não consegue ter os papéis de produzir os hormônios sexuais dela. Ou seja, afeta a libido, afeta antes. Ou seja, a gordura não é um negócio do demônio que você quer que exorcize do seu corpo. Não, a é gente uma coisa que precisa tem ter uma papel. quantidade ali, né? Tudo tem um papel no nosso corpo. Sim, mas a gordura a gente não sabia. Mas, eu gente, acho papel. não, mas a maioria das pessoas só quer eu já se livrar. E você vê, olha isso, eu lembrei disso recentemente, eu não lembro por quê. Eu fiz no ano retrasado um trabalho voluntário lá na Amazônia, né? Ai, que legal! Foi uma experiência incrível, assim. E aí eu tava conversando sobre essa questão de percentual de gordura e eu lembrei disso. Porque eu falei, porque a gente é muito da cidade, das redes sociais, e isso traz muito a nossa cobrança, né? Fui eu lá na Amazônia atendendo comunidade ribeirinha. Atendi uma paciente que 16, 15 anos, não menstruava já, uma cara. E a mãe falou que não comia, não se alimentava por distúrbios alimentares. Nossa! Ou seja, E ela não tá inserida nesse contexto nesse de rede meio social. Até que rede social, talvez, se comparando com pessoas numa realidade absurdamente diferente da dela. Porque eu conheci o lugar que ela mora. É uma comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, um lugar que você só chega de barco. Nossa. Até que pegava celular. Então, talvez... Uma internetzinha. Eu acho difícil a gente ter algum lugar que não... Que não chega. Então, vamos supor, uma tentante chega hoje lá no seu consultório. A conduta é cuidado, digamos assim, com toda essa parte de medicina oriental, certo? Tô falando o termo correto. Medicina oriental que envolve não só a saúde ocidental, digamos assim, que a gente conhece, mas também a acupuntura, mudança de padrão, mudança energética, e você vê de fato um efeito positivo nisso das pessoas conseguindo. Lógico. É nítido. É incrível. E assim, você vê que em alguns casos, né, se você conserta, porque tem questão da alimentação também, dos hábitos, né? A pessoa quer engravidar, ela precisa adotar ali uma alimentação mais limpa, mais clean, menos industrializada, evitar o padrão inflamatório. É a união dos dois, porque quando a pessoa faz muito só o lado ocidental, às vezes ela continua não engravidando. Não conheço pessoas que estão nesse coisa. E tá fazendo tudo certinho. Tá se alimentando bem, não tá se exercitando tanto. Às vezes a pessoa nem é tão yang, mas por que tá acontecendo? É porque eu falei do desarmonia, do yin e do yang, mas tem vários padrões de desarmonia. A gente tem o útero frio. Gente, que isso? É um outro padrão de desarmonia. Não conheço também. Nem eu, calma aí, isso aí a gente vai ter que fazer eu nunca ouvi falar Também nisso. não. Explique mais sobre. É porque, assim, na medicina tradicional chinesa, frio, calor, vento, umidade, que são fatores ambientais externos, eles acabam sendo internos também. Provocados ou por mudanças climáticas causam, ou por alimentação. Por isso, assim, eu sempre falo para as minhas tentantes, dá preferência para comida cozida. É a virilidade, é a potência daquele alimento que você está comendo. O alimento mais cru, ele tem a potência fria. Então, você vai esfriar seu útero. Seu útero, para gerar um feto, ele tem que estar quente. Entendi. Entendeu? Sempre agasalhar pé é porta de entrada, né? Igual os antigos falavam, bota meia! Cara, isso foi assim, batata. Quando eu ouvi falar de medicina tradicional chinesa, Ayurveda, porque minha mãe sempre ficava, põe um chinelo nesse pé! E eu sou toda cagada de rinite, alergias e tal. Isso é real, então? É real, realíssimo. Extremamente real.
Eu sinto em mim, assim, nitidamente. Eu também. Se eu tiver com o pé gelado, eu começo a espirrar. Tipo, a crise vem. E se eu tiver... Eu posso estar agasalhada, tipo, calça e tal. Mas se eu tiver com o pé, tipo, uma sandália ou descalço... A crise de alergia vem. E se você parar pra pensar... Se eu tiver, tipo, de short e camiseta, mas tiver com uma meia quentinha, não vem. Gente, e aqui no inverno, o tanto de doença respiratória que tem em criança. É muito. É muito. E tem as doenças de calor também, né? O exantema, que são manifestações de calor, as pessoas que ficam... Exatamente. De pele, né? É isso aí. São manifestações de doença de calor. Que também tem muita relação com a época que a gente vive, né? Quando tá mais quente, surgimento desse tipo de doença. Então, a gente tem como equilibrar... tem pontos para expulsar calor no corpo. Gente! Entendeu? Tem pontos para equilibrar frio. Tem pontos para expulsar vento. Por exemplo, uma tentante que chega lá. Aí ela tá comendo errado. Comendo salada. Trabalhando 12... Comendo só salada. Comendo ela só come salada. Fazendo... Eu tô falando de uma pessoa normal aqui, Total. tá? Ela tá comendo salada majoritariamente. Ela tá trabalhando muito. Ela tá... Porque ela tá trabalhando muito, o trabalho exige essa força da iniciativa, do poder, do né? Ela tá com a energia yang e yin toda desregulada. Ela tá mais o que? Ela tá inflamada, porque de vez em quando ela come alimentos ali ultraprocessados. Tem muita coisa aí pra ser feita, né? Muita. Muita coisa pra ser feita. Muita. Além disso tudo... Que assim, tem mais, né? Calma aí, gente. Peraí, gente, a lista de probleminhas está aumentando. Não, total. Calma aí, repete aqui o que você falou. Ó, a pessoa tá trabalhando Trabalhando muito. Peguei aqui. Quem armazena a nossa capacidade reprodutória na medicina tradicional chinesa é o rim. Gente, isso é interessante. Tudo é interessante. Não, a medicina tradicional chinesa é incrível. Não, é incrível. Quem armazena a nossa capacidade reprodutória, que é o Jing. Jing é nossa... Como se fosse... Nossos gametas são muito ricos de Jing, espermatozoide, óvulo. É onde a gente guarda, armazena o nosso DNA. É o que predomina quando a gente fala em... Tipo a matéria da vida. Tipo isso. Nossa, você foi tão dramática. Não, mas é tipo isso. Não existe tradução exata pro português do Jing. Né? É um tipo de energia relacionado com reprodução. Que influencia total na reprodução. Seria isso que eu tô falando mesmo, então, né? Uma energia de origem. De origem, matéria vital ali, de formação. De nova vida. Exatamente. O Jing é armazenado no rim. Existem algumas coisas que lesam o rim, assim como existem algumas coisas que lesam o coração, que lesam o estômago, energeticamente falando, tá? Não vai ter nada anatômico naquele rim. Se você fizer exames e tal, nada. Mas a mulher ou o homem vai apresentar sinais de deficiência do órgão. No caso do rim, o excesso de trabalho lesa muito o rim. Carga horária de trabalho muito extensa lesa o rim. Excesso de atividade sexual lesa o rim. Excesso de vícios, álcool, cigarro, lesa a energia do rim. Que mais? Noite sem dormir. Perder a noite de sono. Ou seja, a pessoa tá toda desregulada, porque também uma coisa muito comum é todo mundo tá... Assim, todo mundo não, gente. Mas muita gente tendo problema de insônia, de não conseguir dormir. Uma coisa leva a outra, né? Síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, a pessoa não consegue dormir e começa, né? E são coisas que parecem, assim, se você fala delas isoladamente, elas parecem não ser tão difíceis de se resolver, né? Tipo, você tem que dormir bem. Beleza, vou dormir bem. Mas o que você precisa para dormir bem? Você precisa parar de trabalhar num horário razoável. Você precisa criar o seu ritualzinho ali do sono, comer até um certo horário. Então, se preparar. Então, você tem que parar toda a sua vida ali depois de um certo horário e se dedicar a ir dormir. Eu vejo que a gente tá passando por esse processo lá em casa desde do ano passado. Assim, o Caio, meu marido, falou que queria se dedicar mais a esporte e tal, queria melhorar a performance dele e pediu pra gente
ser mais atento a isso, ao nosso ritual de sono, toda a nossa rotina e estilo de vida em casa. Então a gente tá ajustando isso desde o ano passado. E é muito difícil, porque assim, 8 horas a gente meio que tá desligando tudo, tá indo pro quarto dormir. Nossa, cedo. Eu faço isso. É cedo, porque toda noite. 8 horas a gente começa a desligar as coisas e, tipo assim, luz e tal, guardar os cachorros, enfim, fechar a casa pra ir dormir. É todo um ritual, gente, não é simples. Aí, até umas 9 e pouco, tá dormindo pra gente acordar 5 e pouco, 5 e meia. Caramba, vocês estão dormindo bem cedo mesmo. A gente tá dormindo bem cedo, mas assim, pra acordar bem nesse horário. Então a gente não acorda 5 e meia, tipo, morrendo de sono, capenga, se arrastando. A gente acorda, Bem. tipo, bem, tranquilo. Só que é aquela coisa assim, qualquer coisinha é um tropeço nisso tudo. Tipo, um dia que a gente grava podcast aqui, que eu saio daqui mais tarde, eu chego em casa e eu ainda não jantei, aí eu vou comer, aí já atropela todo o meu ritual, aí já é um dia que me desregula. Então, assim, é o que eu tô falando, são coisas que parecem ser fáceis de resolver, mas meio que no nosso mundo tudo te empurra pro contrário. Tudo te empurra pra dormir tarde, pra ficar no celular o dia inteiro, pra comer porcaria, pra pedir iFood, e você resistir a tudo isso e entrar numa rotina saudável tem que ter disciplina. É muito difícil. É assim, parece que a gente perdeu tanto, você falando assim, se eu só conseguir pensar assim, que parece que a gente se distanciou tanto de um parâmetro, digamos assim, que nem foi há tanto tempo atrás. Vamos pensar nos nossos avós, assim, sei lá, que viviam a maioria, falar dos meus agora, tipo, num contexto de sítio, mais interior, assim. A gente se distanciou tanto dessa rotina mais compatível, né? Biologicamente, eu diria até, mais biocompatível. Nem sei se existe essa palavra, mas a gente se distanciou tanto que agora a gente tá tendo que fazer um esforço contra-intuitivo. Um esforço, tem que ser um esforço. Exatamente. Pra gente conseguir voltar num contexto que não é mais o de fazenda, não é mais um de... né? É um contexto de tecnologia, de em apartamento, harmonia com a natureza. Pra você conseguir voltar, né? Se aterrar nessa rotina de vital, assim. Né? E é muito difícil porque você tem que meio que renunciar várias coisas, entendeu? Tipo, o que é uma vida social de qualquer pessoa hoje em dia? Você sai à noite, depois, né, das 19, 20 horas, você bebe álcool. E, tipo, falando aqui como uma pessoa que bebe álcool, bebo vinho, a inclusive gente sabe, queria até que tivesse no podcast uma tacinha de vinho. A discórdia da primeira temporada foi que a Tus queria que tivesse vinho no podcast, que ela achava que a gente ia ficar mais solta. Contribui muito. Mas assim, esse quesito veio pra segunda temporada, como vocês podem ver, não foi resolvido. Continuo pleiteando aqui. A questão está mal resolvida. A gente teve apenas um episódio na primeira temporada em que houve vinho, que foi do Lucas. Assistam e votem e comentem aqui se vocês querem que as apresentadoras estejam à base de vinho ou não. Vão lá no episódio do Lucas, do almoço grátis da startup, e vejam se a gente estava mais desenvolta, e se vocês votarem, a gente traz aqui um vinho na próxima. Apesar de que vai começar a durar 3 horas, 4 episódios. Cara, então, eu tô aqui não falando contra a bebida alcoólica, porque eu sou consumidora, né, esporadicamente ali, mas é uma coisa que você ficar acordado até tarde. E enquanto você consome álcool, se você faz isso uma vez na semana, eu acho que dá tempo pra recuperar. Agora, se você já faz 2 ou 3, cagou a sua semana inteira. Acabou. Você não vai dormir bem. Porque o álcool, ele não tem um efeito ali só naquele dia, né? É um efeito que é prolongado por tantas horas, por tantos dias. Então, se bebeu hoje, não dormiu bem hoje, isso vai virar uma bola de neve pros próximos 2 dias. Sim. Então, assim, é muito difícil você falar não durante tanto tempo. Porque você tem que falar não durante a semana inteira. No final de semana, talvez você fale um sim para um evento, uma coisa que você vai fazer. Entendeu? De falar sim para a sua rotina e para a sua saúde é falar não pro mundo. Para as coisas, para tudo que tá te tentando ali. Mas posso te falar, eu tô nessa fase aí, antissocial total. Eu não tenho mais vida social. É muito difícil conciliar. Não tem como. Mas assim, eu comecei a ver que o benefício de eu ter a minha rotina regradinha é muito maior do que o contato social.
Isso, Nem meu quero, povo, mas- se chama envelhecer. Isso se chama pós-30. Não, e aqui, juntou pós-30 com o fato de eu ser canceriana, acabou, minha filha. Troquei a casinha. Você gosta, fiquei né, da lá. casa, Eu do negócio. amo estar na minha de- casa. Eu amo. Eu também. Esquece, dá 8 horas é meu horário máximo. Desligo a televisão, vou pro meu quarto. Aí começa a minha rotina de skincare com 79 passos. Coreana. 79 passos, com minha aromaterapia já ligada, já tô ali cheirando uma lavanda. Aí deito na cama. Aí o celular já tá no não perturbe. Porque senão esquece. Já tá naquela fase do tipo, quem falou, falou, quem não falou. Até amanhã. Até amanhã. Aí pego, leio um pouquinho, 8h30, 9 horas. Cama. Se eu não fizer isso, eu fico mal. Eu fico muito cansada. Eu me sinto muito cansada, porque durante o dia é um tanto de demanda mental Sim. que eu tenho, assim, que eu acho que todo mundo tem hoje em dia, né? Que não tem como. Se eu não dormir ali umas 8 horas, até 9 às vezes, dependendo do dia, Eu por também noite, preciso mais um pouquinho. eu fico bem cansada durante o dia. Aí, se eu fico bem cansada durante o dia, pra eu dar conta das minhas coisas, que eu não tenho opção de dar conta ou não, eu tenho que dar conta, é estimulante, café. Vamos falar sobre café? Vamos, aqui, rapidinho. Café em excesso vai fazer o quê? Yang? Ó quem voltou. Ouviram, tentantes? Mais uma coisa que vocês não podem Vamos falar fazer. sobre café, então. Vamos. Porque esses são os quesitos que surgem que a gente não imagina, né? Por exemplo, eu amo café. Outra coisa que eu glamorizo, gente, o excesso de café. Tá brega também. Isso é muito anos 90. Totalmente cringe. Mas assim, sério. Eu amo café. Eu tomo super coffee todo dia. Tipo, até domingo. Acordei e tomo super coffee. Como que... E aí, tô falando pra... Não só pra tentantes e gestantes. Também podemos abordar. Mas, tipo assim, pra pessoas que estão aí vivendo a vida. Em geral. Qual é o limite, assim? Até onde eu posso tomar café, tomar esse estimulante, de forma que o benefício seja maior que o malefício e não deixar, sabe, desregular essa balança, digamos Tá. assim. Você toma, no seu caso, você toma o super coffee e depois você toma mais café? Eu tomo super coffee, eu acordo. Aí, 6 horas da manhã, eu acordo, tomo super coffee, vou malhar pra Tá. ativar a minha energia Yang na musculatura. Aí trabalho, continuo ativando minha energia Yang. Aí continuo lá e vou lá, almoço. Eu faço home office, né? Aham. E depois do meu horário de almoço, eu tomo um expresso. Aí, geralmente, às vezes eu tomo outro também. Tipo, Se você parasse nesse já estaria bom. tava... o outro Pode dispensar. troca por um chá. Tá bom. Chá de quê? Hortelã. Hortelã? Ou gengibre. Vai ativar a minha O energia. gengibre ativa muito, tá? Sério? Muito, muito. Aí Gengibre dá ralado. calor. Você pode até unir os dois. É porque assim, se você quiser colocar alguma coisa... O ideal seria não colocar cafeína, né? Porque tem o chá verde, chá preto. Entendi. Eles têm cafeína. O ideal é você frear a cafeína e você estimular a sua energia através de outras formas. Entendi. O gengibre, ele não tem cafeína. Canela não tem cafeína. Ou seja, chá de gengibre dá pra tomar, tipo, 4 horas da tarde, Não, tranquilo. porque ele ativa mesmo. Ah, sério? Ativa. Entendi. E um chazinho, assim, pra tomar nesse horário de 4 horas da tarde? Hortelã. Hortelã. Aham. Gente, hortelã. 4 horas da tarde. Não toma mais café. Toma chá de Hortelã. hortelã. Você pode até, se você tiver que estender mais tempo, até um alecrim vai. Alecrim. Um alecrim. Concentração, Hortelã e excelente. Excelente pra concentração, alecrim. Muito bom. Infusãozinha com alecrim fresco mesmo, de novo. Mas quando você tava falando... Eu não tomei chá de alecrim, né, gente? Eu tomei. Isso é de energia Yang, tá? Isso é de movimentação aí. Total. Quando você tava falando sobre a questão dos nossos hábitos... Eu puxei aqui de novo porque eu tava pensando nisso. Não, vai que vai. Sobre a questão do... Tem que fazer tudo muito certinho, senão dá ruim. Eu lembro quando a minha rotina era toda muito bagunçada. Muito. E aí minha qualidade de vida era péssima. Aquela época que eu te falei que eu fui fazer nutrologia, fui fazer Ayurveda e tal. Quando eu tava fazendo Ayurveda, veio um médico indiano dar aula no meu curso. Ele só falava inglês. Aí ele abriu algumas vagas pra consulta.
pra consultar, né? Algumas pessoas. Eu me inscrevi, óbvio. Aí eu falei. Aí ele virou assim e falou, só anotando. Você vai morrer. Não acredito. Tipo, Yogonadai, Você tem 2 semanas de tipo vida. Não posso fazer nada. Não acredito. Or you wanna die. Não, e eu tipo assim, pô, mas eu dou plantão. Porque na época, eu lembrei também por causa do café. Eu tomava muito café. Eu tomava café demais. Eu dava plantão noturno, né? Então, Nossa, assim... tomava café à noite. No meio da madrugada, com o estômago vazio e tal, aquela coisa. O organismo Atendendo. Então, assim, pensa, carga horária de trabalho excessiva, perdendo noite de sono, tomando café absurdamente. Ele falou, você vai morrer. A rinite estava atacada. Vivia assim, tendo sintomas gástricos, minha ansiedade lá em cima, tudo ruim. A imunidade, eu ficava doente, eu precisava de tomar antibiótico 5, 6 vezes no ano. Nossa, punk. Já tive essa fase também. No ano. E assim, a alimentação também não era tão bacana. E coincidentemente, tava falando com Lara, eu tô fazendo um detox Ayurveda, né? Essa semana. Aí eu peguei meu material de Ayurveda. Que eu fui ler um pouco essa semana. Eu fiquei eu fui lembrando de algumas coisas, eu fui revisar algumas coisas. Aí peguei meu material, achei a prescrição desse médico pra mim. E o que tinha lá? Dormia às 8 da noite. Leite poderia, se fosse leite medicado, que eu fiz hoje. Aí eu lembrei que também. Leite medicado? Eu fiz com leite de vegetal, né? Fiz com leite de castanha. É um leite com especiarias. Porque ele equilibra ali sabores da Ayurveda. Ele bota mais untuoso, que seria o leite. No caso, eu usei o de castanha, mas também tem a mesma propriedade de ser untuoso. Uma propriedade mais cafa, mais pesada, mais densa, mais nutritiva. Com as propriedades um pouco mais picantes, mais estimulantes. Aí eu coloquei cardamomo. Você é vata também? Não, eu sou pita vata. Sou vata. Você é vatona, assim. Vatona. Salada pra você é péssimo, você sabe, né? Salada vai te deixar muito vata. Mas eu taco pimenta, canela, semente. Já ajuda. Molho. Sim, mas tenta aterrar. Quinoa. Raízes. Eu tenho comido batata bastante. Cuscuz marroquino. Tenta sempre aterrar. Você é vata, pita, eu? cafa. Você é pita, ela cafa. é pita. O que é pita, gente? Cafa? É cafa o outro? Cafa. O que é pita, gente? Vocês estão falando Pita pra mim é no um idioma fogo. sânscrito, assim. O pita é fogo e água. Você tem uma energia bem fogo. Ares. Você sabe que eu correlaciono um pouco também. Eu também. Esse ano. Signo. Tá. Tudo faz sentido. Entendi. Gente, depois eu vou querer saber o que é isso aí, hein? E aí a gente vai ter que conversar mais sobre. Na consulta você fala sobre isso também? Se quando o paciente quer. Tem gente que, sinceramente, não tem... O menor interesse. Não. E tem gente que super tem. Eu, Total. no caso, É muito tenho. legal, porque quando você conhece os seus doshas, você consegue, mesmo, né, se você estudar um pouquinho, assim, dar essa equilibrada, que é o que a gente tava falando aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa vata. Vata é energia de ar, é éter, é avoada, sabe? É flutuar. Pisciana mesmo. Então, o que apazigua a vata? É puxar pra baixo, aterrar ou tacar fogo, né? Que é, tipo, acender, tipo, acelerar. Então, por exemplo, o meu café, eu amo café, eu botar canela no café. Porque é trazer uma energia a mais ali da picância, No do caso negócio. do vata, é melhor do que você botar fogo, é você aterrar mesmo. Tipo leite. Você conseguiu pegar o espírito Mais da ou coisa? menos, sim. Pensa nos elementos. Vamos lá, aulinha agora. Assim, vamos aí do zero. Ayurveda 101. Exatamente. Tipo Ayurveda assim, for dummies. eu e tem um monte de gente ouvindo aqui. Cara, não sei nada, dosha vata pita. Não sei o que é. Tô me sentindo assim, outro idioma. Tipo, one-on-one, assim, objetivamente, o que seria isso e por que isso é importante e o que seria isso, por que isso é importante.
Vamos lá. Elementos presentes na natureza, elementos presentes no seu corpo, certo? Sim. Em quantidades diferentes. Cada pessoa vai ter uma quantidade de uma proporção de um elemento específico diferente. Os elementos: fogo, água, terra, ar, espaço vazio. Éter. Espaço vazio. Tá? Espaço ausente de matéria. Aham. Vai ter um alimento, por exemplo, o gengibre, ele é bem tridosha. Ele tem... Não, peraí. 5 elementos, certo? Os doshas são agrupamentos de elementos. O pita é o fogo com água. Aham. Tá? O kapha é a terra com água. Aham. E o vata é o ar com espaço vazio. Acho que é. Tá? Você vai ter que correlacionar os alimentos, os temperos e os chás com essas qualidades específicas. Cada um tem uma característica. Tipo, cada pessoa tem uma Tem característica. uma característica de acordo com as qualidades da sua personalidade. O seu dosha é as proporções que esses elementos estão presentes em você. Tá. Beleza, Entendeu? beleza. Por exemplo, você é uma pessoa... Todo mundo tem todos os elementos, mas eles estão em proporções diferentes. Isso é só personalidade ou biologicamente? As duas tipo, coisas. Falando na matéria também. Digamos assim, Tudo formato junto e de misturado corpo. também. Nananã. Também, formato de Entendi. corpo, doenças que você pode vir a ter. Entendi. Vamos supor, você é uma pessoa mais explosiva. É uma característica de qual elemento desses? Fogo, né? Eu acho. Quando a gente pensa em explosão, seria fogo, né? Exato. Sim. Tipo, ela é uma pessoa mais avoada, distraída. Uma característica de qual elemento? Acho que Ar. Então, assim, a gente vai, através de... Tem um questionário de diversas características de personalidade, de talvez sintomas, que a gente faz com o paciente na consulta, para poder ver qual é o predomínio de dosha. Tá. Eu acho que um negócio que ilustra bem também além da personalidade, tem essa coisa dos sintomas que a pessoa tem. Então, por exemplo, vata é muito essa coisa respiratória, alergias, rinites, essas sinusites, essas ites, essas coisas do trato respiratório, não é? Você tem constipação? Não, até que não. tem? Ao contrário. Sério? Solta. Será Pata. que você é vata com pita? Porque o pita é Talvez. bem mais solto, assim, né? E uma coisa que eu sei que pita é normal também é muita, por exemplo, azia, queimação, Total pita. né? Total Esse tipo pita. de coisa. Por isso que quando a gente fala de equilibrar isso, por exemplo, se você é uma pessoa pita e as suas queixas, os seus desequilíbrios estão relacionados a ter uma azia, a ter uma queimação, a ter dor nas costas, você vai se alimentar, você vai usar de várias coisas para equilibrar isso. Por exemplo, vamos Entendeu? supor o caso dela, que tem mais uma azia. Eu vou dar um alimento que tem uma propriedade fogo, pita, pra ela, se ela já tá se queixando de uma Entendi. coisa, de uma sintoma Precisa de uma pita, propriedade mais básica. digamos uma assim. propriedade que vai equilibrar Que isso. vai apaziguar o fogo. Eu preciso Você tacar uma apazigua água com ali. água. Gente, Entendeu? entendi. Tipo o Capitão Planeta, Terra. Por fogo, exemplo, eu já água. me sinto muito bem com salada. Tem alguma coisa a ver ou não? A gente estava falando, a gente acha que você tem cafa na composição. Você já é bem aterrada. Sim. Já tem muita terra. Então, sim, faz bem você Tem dar uma... 70% do mapa em Capricórnio. Então que aí eu relaciono, né? Eu não fala sobre isso, não. Mas eu dou uma relacionada assim com o nosso signo, Mas que eu eu acho que faz eu muito sou meio sentido. aterrada nesse sentido de estabilidade. Tipo, Sim. eu sou essa pessoa. E o Kapha também tem uma coisa da tendência meio que a preguiça, sabe? A Nossa, não total, sou eu. movimento. Porque Sou você é uma eu. pessoa mais Sou pesada, eu, total, sabe? total. Você tem que evitar alimentação pesada. Risoto. Massa. Churrasco. Não, isso daí, óbvio. Churrasco. Mas assim, as raízes podem não ser uma opção tão boa pra interessantes. você. E grãos? Também não. O grão não é tanto. Ele tem um pouco de característica de ser mais pesado, mas ele tem um pouco mais de característica de vata também. Eu O grão vejo tá que meio eu me sinto termo. muito bem. O que eu gosto de comer, tipo, eu adoro massa, não sei o quê, mas eu vejo que eu me sinto muito bem quando eu como salada, peixe, tipo assim, peixe Levinho. branco. Cara, eu me sinto assim, parece que eu tô assim,
Sabe, flutuando, é isso. Parece que eu saio, não exatamente fico, não peso, entendeu? Você tá equilibrada, você apaziguou ali as suas queixas, os seus desequilíbrios. Gente, é muito interessante isso. É muito. Eu vou querer passar em consulta com você, hein? Vamos. Sério. Eu tava contando pra Lara, no domingo eu passei mal. Eu acho que eu comi alguma coisa que não tava legal. E aí eu passei mal mesmo, assim, eu cheguei, eu fui correr e tal. Aí quando voltei da praia, eu tava com muito enjoo, não conseguia almoçar, assim, eu tava enjoadíssima. Falei, almocei, empurrada, bateu muito mal. Falei, nossa, não tô legal. Fui fazer uma acupuntura, fiz acupuntura. Cara, eu não consegui ficar com as agulhas. E assim, eu amo fazer acupuntura, eu amo. Eu tava sentindo dor no corpo inteiro, tirei as agulhas, eu tava com calafrio, arrepiando o tempo inteiro. Tava calor, domingo fez um calor absurdo. Eu peguei coberta de pelinho, eu tava assim, febre. E comecei a vomitar. Passei muito mal. Corpo tipo, alerta. Total. Aí eu falei, nossa, foi o queijo. Eu falei, foi o queijo, certeza. Eu tinha comido um queijo de manhã. Falei, com certeza foi o queijo. Aí, no dia seguinte... E aí eu comecei a ficar preocupada, porque minha segunda tava lotada de compromisso. Eu falei, eu não posso estar assim amanhã, porque eu tenho paciente, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Menor condição. Aí eu falei, quer saber? E meu estômago, eu senti que eu não tava legal, assim, sabe? Nossa... Eu falei, vou fazer um detox do Ayurveda. Eu não tenho como me alimentar de qualquer coisa que não seja uma coisa muito, muito, muito leve. E aí eu tô fazendo desde segunda. Olha como é que eu tô. Zerada. Tipo, eu tô muito bem. E fazia séculos que eu não fazia. Desde a época... detox da Ayurveda, assim, em linhas gerais? Então, eu fiz voltado para ser anti-ama. Ama são as toxinas que a gente produz por uma digestão não eficaz. Ou você tá comendo alimentos muito incompatíveis para você, ou você tá comendo em horários muito errados, ou até uma infecção, no meu caso, né? Vai gerar ama, vai gerar toxina. Então, eu fiz um detox anti-ama. Né? Usei ali propriedades de temperos nos meus alimentos, de chás anti-ama. Tô tomando chá de erva doce, de gengibre, 3 vezes no dia, mais ou menos. Você toma de pacotinho ou você faz com as ervas? Não pode tomar de pacotinho. Pode. Pra pessoa que tá ali dando passinhas, baby steps. Pode. Melhor fazer do que não fazer, né? Mas eu gosto de fazer do mato. Eu pego a raiz, eu ralo a raiz. Eu prefiro, eu sinto que assim, é um outro sabor. É igual café. Quando você se adapta a tomar um café bom, você outra coisa. Vai tomar aquele Ou seja, se você não toma chá, for iniciar, toma de saquinho que tá valendo. Pra você se adaptar ao hábito, ao gosto... Isso. E daqui a pouco você chega no nível de gostar tanto que às vezes você tá fazendo da forma mais artesanal, digamos assim, né? É isso. E aí, pra finalizar o detox, e aí as alimentações principais, tipo almoço e jantar, a gente consome o khichdi, que é tipo um risoto. Risoto, né, cara? Sem queijo, sem lá. Mas aqui eu acho... Tá muito bom, tá? O meu. Não, longe de mim falar que tá ruim, mas eu estou só traduzindo pra pessoa já não ir achando que ela vai ralar parmesão em cima do khichdi dela. O que seria isso? É arroz basmati, lentilha e muita especiaria. Entendi. Aí a gente usa, delícia, manteiga ghee. Que é bem usada no Ayurveda, né? A manteiga ghee, folha de louro, cominho, coentro, semente, né? De cominho, semente de coentro. Gostoso. Não tá parecendo uma tortura. Minha filha é uma delícia. Não, mas a questão é que você vai comer só isso durante sei lá quantos dias. Então, pelo menos uns 3. Não? Tentar fazer uns 3, pelo menos. Tipo, só isso não, almoço e jantar. Mas assim, né? Principalmente mas assim, isso, né? Aí, tipo assim, no café da manhã, ontem eu fiz um mingauzinho de aveia com leite de castanha e canela. Aí hoje eu já comi banana com bastante canela e mel. Assim, o alimento não vai ter industrializado ali, entendeu?
mais clean possível. Bem clean, Bem clean. Ontem eu comi o aveia porque não tinha banana. Mas café você toma, normal. Olha Aí eu fui no supermercado. É o detox da vida real. Então, o café. agarrada no café. Eu sou viciada em café. Eu sou apaixonada em café. Tomei. Tomou. Tomei mas com também aquela cara de confissão. Tá bom, né? Não precisa. Não, mas ok, o resto do dia foi certinho. Aí de manhã. Não, e hoje foi muito engraçado. Porque assim, eu durmo cedo, mas eu não acordo tão cedo, não. Eu acordo ali. Você dorme muito, né? Porque eu gosto. E minha mãe diz que desde sempre é uma característica. Então, assim. Sou boa de cama. Adoro. Adoro dormir. Adoro também. Aí até umas 6h30 eu durmo, assim, mais ou menos. Aí hoje, essa madrugada, por coincidência, sei lá, eu não acordei conforme o Ayurveda. Sério? Antes do sol nascer, um pouquinho antes do sol nascer. E o Ayurveda fala que o ideal é você acordar um pouquinho antes do sol nascer e se desconectar assim que o sol se põe. Ou seja, gente, tipo, 6 horas da noite. Tá vendo 6h30, como é difícil? é... Muito trabalho pra você Difícil. fazer. E se desconectar é isso, não é ficar na cama rolando feed de 6h30 até a hora que você for dormir. Não, é se desconectar. E preparar pra dormir. Mas foi o que eu falei no Instagram hoje. Tentar adaptar isso pro seu possível. Sim. Né? É melhor você fazer uma tentativa do que, não consigo mesmo, então, tipo assim... Gente, baby steps, né? Passos pequenos. Passos de bebê, pra quem não entendeu. Pequenos passos. É isso aí. Baby steps. Ju, vamos a gestantes, porque se eu não falar disso, a audiência me mata. Gestantes. Falamos das tentantes, falamos de energia no quesito tentantes. Muito sobre a energia que tem que ser trabalhada, que pode estar aí, principalmente nas pessoas que já tentaram de tudo, que tem muita gente assim, eu conheço várias amigas que estão nesse quesito assim, tentei de tudo, não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com meu parceiro, e mesmo assim não rola, então pode ser aí um desequilíbrio dessa energia, né, que você trata em acupuntura, indica também outros profissionais para fazer uma abordagem aí multidisciplinar, que dá muito certo na sua clínica, então fica aí a dica. E agora vamos às gestantes. O que a acupuntura pode fazer para uma gestante? Como tem sido a sua prática clínica aí para as grávidas? Ai, gente, gestante. Assim, para gestante, o que eu indico, né? Fazer desde que descobre a gestação. Por quê? Ela pode vir a ter sintomas típicos dessa fase, como enjoo, azia, constipação. No final da gestação vai ter dor lombar, todas têm. Ansiedade, pensa, tá gerando uma vida, né? Sua família vai mudar. Aí constrói quartinho de bebê. Não tem como não se... É muita coisa. É muita mudança. Então, assim, se você puder prevenir que evolua para um quadro pior de uma crise de ansiedade, uma coisa assim, melhor. E aí a acupuntura atua muito bem nisso, né? A acupuntura, além de ter esse mecanismo energético, ela aumenta os níveis de neurotransmissor no cérebro. Então, ela aumenta a quantidade de serotonina, então ela vai ajudar na ansiedade. Então, assim, melhor prevenir. Beleza, não consegui prevenir, não consegui fazer desde o início da gestação, né? Não tive esse tipo de orientação e tal. Vai adiantar fazer quando tiver com sintomas? Já vai. Muito melhor do que evoluir para remédio. E aí, sintoma de quê? Sintoma psíquico, mental só e também, digamos assim... Físico também. Enjoo. É muito característico da gestação. E a gestante fica bem limitada, né, com relação. Pode tomar medicação? Pode, mas o ideal é não tomar. Que ficaram, assim, imprestáveis por causa do enjoo. E é uma coisa que acaba meio que impactando tanto na sua vida... Total. Que vai virando meio que uma bola de neve, né? Porque você tá enjoada, aí você não come direito, aí você não sai, aí você começa a ficar meio de mau humor, e aí isso afeta seu parceiro, afeta a família, e vai virando meio que um negócio maior do que... Não, e aqui... Iniciou, né? Tem isso, então vai melhorar a qualidade de vida da gestante e estimula melhora a formação do bebê. Isso é interessante. É bem importante. E outra coisa legal também,
a gente consegue estimular a irrigação do útero, dos ovários, dessa região. Então, no primeiro trimestre, tem muito risco de aborto, né? A gente sabe disso. A acupuntura ajuda a reduzir esses riscos de aborto. Gente, isso é bacana. Também é bem legal de fazer desde o início, né? Ou seja, pode fazer do dia 0 até o dia... Total. Quantos dias são? Até a 41ª semana. Tá, tem mulheres que chegam a 40 semanas, 40, né? 10 meses. Caraca, 10 meses. Mas assim, no primeiro trimestre eu diria que as principais indicações são essas. Náuseas, enjoo, ansiedade, insônia, risco de aborto, né? Prevenir riscos de aborto. No segundo trimestre a gestante já começa a ficar inchada, aqueles edemas, já começa a aparecer uma dor, talvez uma enxaqueca, uma dor lombar, e aí a gente consegue atuar nisso. Enxaqueca, né, na gravidez, cara? Muitas grávidas, assim, pessoas que nunca tiveram enxaqueca, apresentam enxaqueca na gravidez. Deve ser uma coisa meio ingrata, né? Você tá grávida. Sacanagem, e né? aí... É uma mudança muito grande, né? É muita mudança. É uma transformação mudança violenta. hormonal, né? Sim. É mudança hormonal. Na medicina tradicional chinesa tá muito relacionada com o fígado. O fígado tá muito relacionado com a questão hormonal. Gente... Lembra que eu falei a questão dos órgãos e tal? Do rim, que é assim, não é o mesmo parâmetro que a gente tem de órgãos com as funções que a gente tem aqui, né? No Ocidente. Mas aí no segundo trimestre vão ser essas as principais indicações, mas qualquer outra que vier a ocorrer. Tem gente com constipação, que a gente consegue resolver também com acupuntura, ou pelo menos amenizar, melhorar, né? E no terceiro trimestre, que é o mais legal. E eu recebo muito. Porque eu tô me sentindo muito no dever de difundir esses benefícios no início da gestação. Tem muita mulher que não sabe disso. Muita mulher. Os benefícios da acupuntura durante toda a gestação. Agora, no terceiro trimestre, esses já são mais conhecidos. Assim, não sei se vocês conhecem. A acupuntura ajuda a virar o bebê pélvico. Ah, não. Sério? Sério? Não sabia. Sério? A gente vai chegar Sabia. nessa fase, Tussi, de conhecer Não, quais de são virar as o bebê, posições mas do por quê? bebê. Faz um negócio que o útero dá um... É porque o bebê tem a posição certa pra nascer, não é isso? Exatamente. E aí, se Eu ele fui tiver bebê pélvico. Você nasceu de cesárea ou conseguiu virar? Eu nasci de cesárea e eu tive luxação de quadril. O meu quadril, ele não fechou. Isso aqui, eu não sei como é que chama, acetábulo. Ele... Como eu fui bebê pélvico, basicamente eu fiquei sentada. Já era ansiosa já lá na barriga da minha mãe, sentada aqui. Aí, isso aqui, né, que faz com que... Eixou o seu osso da perna, gente. Eixou do quadril. Quando eu tô fazendo assim, deve estar todo mundo... What? A cabeça do fêmur no acetábulo. Exatamente. Pronto, a médica explicou. E aí, eu não conseguia andar. Não conseguiria andar. E aí, eu fiz uma cirurgia com um mês. Eu tenho cicatriz, Nossa, assim, nos 2 quadris de redução. Tanto que eu tenho... E aí, eu fiquei com gesso. Daqui bebezinha, até gente. o pé, só com um buraco para necessidades durante 1 ano. Primeiro ano da minha vida. Gente, Chocada. sua mãe. E tinha que trocar o gesso de vez em quando, porque eu crescia, eles serravam o gesso inteiro. Serrava e botava de novo. Você Eu foi passei tipo por isso. aquele bebê extraordinário lá que usava o capacete, você usava... Não, e mais. O gesso. Depois que eu tirei o gesso, eu tive que ficar na tração. Que é tipo, eu tinha que ficar no berço, mas sempre só com o ombro encostado. Eu tinha que ficar com as 2 pernas levantadas pra cima, pra ficar com coisa no lugar. Então, meus pais passaram por esse perrengue. Minha mãe falava que eu chorava muito. Muito. Gente, porque é pensa, difícil um bebê normal que não tem tudo imóvel. isso. Só mexia o bracinho, imóvel. Ai, que E desespero. ela falava que às vezes ela achava que eu Nossa, tava me gente. coçando. Ela falava, não é possível, ela tá se coçando. Porque gesso, né? Pensa, a pele vai ficando ressecada. Então ela enfiava uma colherzinha, assim, ela fez uma colherzinha com um paninho pra ela poder enfiar no gesso, assim, me coçar um pouquinho pra ver se aliviada. Mas eu falava que nada me aliviava. Gente, mas deve ter outro tratamento Gente, hoje em que dia pra isso. sofrimento. Porque, Um pelo ano. amor de Pensa Deus. um ano. Minha mãe me... Assim, porque, lógico, coitada de mim, mas eu não lembro, entendeu? Não, pior Agora, é a meus mãe, pais... assim, porque pior os pais. Meu pai é médico também, né? Na época ele tava fazendo residência no Rio e eu operei no HTO do Rio, que é o Hospital de Traumatologia. Ele falou que quando o médico... Minha mãe fala, Sua mãe né? morou no Rio lá. Meus pais moraram no Rio por causa da residência. As 2 meu pai fez lá.
No hospital do Andaraí, ele sempre fala. Aí, o que acontece? Quando meu pai e minha mãe falam... Olha, eu já dizia totalmente assim. Mas é porque é uma história inusitada. Então, nunca contei no podcast. Fica aí nesse episódio, sei lá. Às vezes alguém passou pela mesma coisa. Mas minha mãe fala que quando o médico começou a falar a cirurgia, o nível da cirurgia que eu tinha que fazer, meu pai desmaiou. Tipo assim, meu pai é médico, proctologista, cirurgião, que tá acostumado a virar as pessoas do avesso. Minha mãe fala que meu pai desmaiou. Tipo assim, desmaiou. Tiveram que pegar ele e tirar, porque eu era um bebê de 1 mês, entendeu? Nossa. E teria que fazer uma cirurgia assim. Ela falou, é muito simples, se não fizer, não vai andar. Tipo, vocês têm que optar. Tipo, não tem escolha, né? Aí... Mas com risco, né? Claro, aí, tem risco, né? Deu nem tá aqui. Aí meus pais, não, tipo assim, eu ia... Tipo, vai ter que fazer, não tem jeito. E aí passaram por esse perrengue. Depois, Nossa. 1 ano de gesso. Então, gente, façam acupuntura e virem um bebê. Excelente Pra não vir constatação. pélvico, porque dá esse BO todo aí. E eu tenho coisas até hoje. Por exemplo, eu não posso correr. Qualquer esporte de impacto sempre foi extremamente contraindicado pra mim. Por isso que eu nado, né? Que é um esporte maravilhoso. Enfim... a não ser que você tenha problema no ombro. Aí já não é o seu caso, porque eu faço muito Você é ombro. uma sobrevivente. Sou real, uma sobrevivente real. Sério, você e seus pais na verdade, sobreviveram a você. Eu sou uma sobrevivente da cirurgia, mas se eu não tivesse feito a cirurgia, eu seria pessoa com deficiência. Aliás, eu tenho uma deficiência congênita, né? Eu tenho uma deficiência congênita. E aí, o que acontece? Eu não posso correr, não posso fazer step, não posso fazer qualquer esporte de impacto. E eu tenho sempre que faço acompanhamento com o ortopedista, mas ele falou que tá tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, que muito da forma como eu me cuido, que é fazendo musculação sempre. Agora eu tô acima do peso, mas sempre estive abaixo do peso, por conta disso também, para não sobrecarregar, porque eu não tenho muita cartilagem, entendeu? Ele falou assim, Lara, se você cuidar, a tendência é que você não tenha que fazer uma cirurgia de prótese, né? De quadril, que é uma cirurgia grave. Assim, grave não, mas uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia simples. Mas é isso, gente. Meus pais sobreviveram, mas assim, coitado deles, né? Porque eu não dormia, não fazia nada, velho. Um bebê de gesso, assim. Minhas fotos são todas com gesso, tipo... Sério, ou na atração. Minhas fotos no berço, minha mãe tampava pra tirar foto minha. Tipo, você vê, tem sempre uma combatinha, mas é porque eu tava pendurada no berço. Só encostava as costas, entendeu? O ombro. Que loucura, cara. Bizarro. Enfim, gente, estou aqui viva. Um milagre vivo. Aproveitem minha presença. Nem sempre o bebê pélvico dá isso, né? Não, nem sempre. Mas assim, vamos voltar pro bebê pélvico. Também não é sempre que a gente consegue virar com a acupuntura, tá? Tem outras posições além do pélvico? Ou é tipo posição certa ou pélvico? Ou tem outras? Não, tem então, várias? ele não... Ou ele tá com a cabecinha pra baixo... Que é o certo, que é o bacana, que é o que queremos. Que é o ideal. Tá. Pra quem não teve nenhum ainda, é isso que a gente quer. Ou ele tá sentadinho, é isso. Tá. São as posições que normalmente eles ficam, né? E é normal que o bebê vire. É o normal. O raro é ele não virar. E aí, quando ele não está virando, a gente começa a fazer acupuntura e moxa bustão. Moxa é um estímulo de calor. É uma erva chamada artesímia. Um bastão, assim, não sei se vocês já viram. Não. A gente pode estimular pontos de acupuntura com agulha ou com a moxa. A moxa normalmente é usada em padrões de desarmonia que envolvem presença de frio. Você postou outro dia, essa semana, eu olhei no seu Instagram, alguma coisa disso, uma fumacinha no pé? É isso? Porque eu marquei na enquete tratar a unha do pé. Então, virar o bebê. Jura? Mas por que no pé? Porque tem a questão da meridiana. O ponto do bexiga 67. É um Gente. meridiano. É lá na unha do mindinho do pé. Ou seja, é possível virar um bebê com essa técnica. Porque você movimenta ali a energia do útero. Tipo isso? Exatamente. Gente, tô chocada. Vale a pena tentar, né, gente? Vocês viram que se o bebê não virar, pode causar um transtorno bem grande. Então, vale a pena tentar de tudo. Lógico, óbvio. E a gente faz muito também para estimular trabalho de parto.
Ai, conta sobre isso. Estimular trabalho Porque de com o parto. aumento do parto via vaginal, né? Porque sempre tem aquela normal, natural, mas via vaginal, eu acredito que tem um aumento de interesse Lógico, nisso também, tá né? tendo Que é o bastante, ideal. tá Como tendo que bastante. funciona, assim? Fala um pouco pra gente. O que acontece? Existem pontos específicos de acupuntura que a gente não pode fazer durante a gestação. Porque são pontos que estimulam contração uterina. Então, durante a gestação, a gente não faz. Quando a obstetra libera pra gente, lá pra 38 semanas, por exemplo, tipo assim, a partir de agora, se vir, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí a gente começa a estimular esses pontos que não poderiam ser feitos durante a gestação, porque eles estimulam contração uterina. Então, eles ajudam a gestante a entrar em trabalho de parto. Ter um trabalho de parto mais rápido. Ai, Como gente, se fosse quase que isso uma é bom, musculaçãozinha ali, um preparinho do ambiente. Tipo, vai acordando o útero ali, tipo, tá chegando Gente, que a hora, legal. vamos se movimentar Isso aí, galera. Pode ser feito, inclusive, em quem já tá sentindo contração. Vamos mais, vamos estimular, vamos sair. Gente, eu acho muito legal isso. Ou até pra ajudar um pouquinho na analgesia, né? Porque a acupuntura estimula a produção de encefalina, que é tipo um opioide natural. Uma substância assim. Bom isso. Não, mas aí Analgésica natural do nosso corpo. É uma questão de fibras nervosas. O estímulo da agulha faz a liberação desse tipo de substância no cérebro. Mas é o quê? Dá um conforto maior durante esse parto, durante essa contração? Essa sensação De dor. Gente, estou chocada. Nossa. Estou num mundo que a gente não conhece, Tus. No momento que fizer o tracinho lá no meu Positivo. teste, eu estarei, doutora Juliana. Vai ser um Marca prazer. meu horário. Eu vou chorar, tá? Eu choro. Não, eu choro mesmo, tá? Tipo assim, fica o corpo mareado e tal, toda essa Gente, questão. mas é um milagre mesmo, assim, né? Falando um pouco sobre gestar uma vida e tal. Demais. Cara, é uma coisa muito surreal, né? Você pensar assim que... Nossa, eu tava com uma amiga grávida agora no carnaval falando: Bruna, você tem noção que agora vocês podem estar fazendo um braço? Tipo assim, a gente tá aqui pensando em que a gente vai misturar no gin, coisas completamente mundanas. E você tá tipo assim, cara, você pode estar fazendo um dedo agora. Você, esse dedo fui eu que fiz, entendeu? Cara, é uma coisa muito mágica. É muito e tipo, mágico. no próximo carnaval vai estar aqui o seu clonezinho, o clone do seu marido, sabe? É muito louco, é muito, muito legal. Não, eu fico encantada. Eu acho muito lindo, muito lindo, muito lindo. Gente, é isso. Acho que demos um wrap. Falamos muito. O nosso tempo já está, assim, excedendo, mas maravilhosamente bem. Porque, assim, foi muita informação. Eu acho que muita informação nova. Quando vem aqui alguém que tem... Domínio. Um domínio, um exercício tão, assim, diferente da profissão e de coisas que, às vezes, a maioria das pessoas não tá familiarizada. Uma perspectiva nova, né? Sobre essas questões que a gente lida, que é pra todo mundo, né? Então, a gente gostou de falar sobre muitos assuntos. Vários assuntos não estavam no roteiro e foi maravilhoso abordar. Sim. Então, assim, nossa, a gente já quer te convidar pra voltar novamente. Vou voltar. Tá? Na próxima temporada. Vai ser um prazer. Porque, pelo visto, tem muito aí a ser explorado, né? Sim. Da medicina oriental, da acupuntura, de toda essa sua formação maravilhosa, tão sensacional que você tem. E é isso, acho que a gente quer te agradecer. Queremos também que você deixe aí suas redes sociais, como as pessoas te encontram, tudo isso pra nossa galera aí do Quem tiver precisando podcast. virar bebê, Exatamente. procurem a doutora Juliana. Vai ser um prazer. Eu choro. Mas porque eu gosto muito de cuidar de gestante, de tentante, até dos bebês. Depois a gente pode falar isso em outro momento, né? Também a gente pode fazer para os bebês dessas gestantes, a gente pode cuidar deles. E quem tiver interessado nesse tipo de cuidado, me procura lá no Instagram, DRA, doutora Juliana Narciso. Gente, é isso. Mais um episódio do Você Só Que Melhor. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa segunda temporada, né, Tussi? Cheio de pessoas especiais, profissionais, pessoas que são boas na profissão e que têm uma energia maravilhosa também como a doutora Juliana, que deu aí tantos conceitos pra gente sobre essa medicina oriental que todos nós, né, deveríamos saber. Então, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio, né, Tussi? Até a próxima, pessoal. Esperamos vocês com
muitas informações que vão ajudar a ter uma vida melhor, a ter uma versão melhor sua. Então, até a próxima. Até Obrigada. a próxima, gente. Beijo, Tchau. obrigada.